Como o Isekai raiz, o nerd morre no primeiro episódio em um acidente e reencarna em um RPG medieval. E bom, esse é um resumo de Mushoku Tensei. Vale de aviso que esse vídeo vai pegar as duas partes da primeira temporada. E é isso. Se inscreve aí, deixa um like nesse vídeo e algum comentário. Então bora pro resumo. Rudeus Greirat, esse é o seu nome após encarnar nesse mundo. Ele é apenas um recém-nascido, mas com todas as lembranças de sua vida anterior. Ou seja, apesar de ser um bebê, tem a consciência de um cara de 34 anos. Se bem que ele demonstra às vezes como não chorar e ter lá suas perversões pro lado da Lilia, a empregada. Os seus pais novos eram Paul e Zenith, então Rudeus começa a se adaptar a esse mundo e a nova língua que é falada aqui. A propósito, ele acha que tá em algum lugar da Europa, sem saber que realmente era um outro mundo, mas a ficha cai quando ele vê sua mãe realizando uma magia. Então vai crescendo e se esforçando como aprender a ler para fazer encantamentos, treinando magias, aumentando a sua mana, até o dia que os seus pais veem ele fazendo uma magia, quebrando sem querer uma parte de sua casa. Então se veem obrigados a contratar um tutor de magia para Rudeus. Roxy, essa garota vai ser a tutora dele. Roxy vai ensinando o garoto, que já tá bem encaminhado. É um prodígio, apesar de não ser bem uma criança, mas já é capaz de realizar feitiços sem falar o encantamento. Roxy fala sobre Urso Perde, uma raça que ele deveria ter cuidado. Eles têm cabelo verde esmeralda e algo que parece uma pedra vermelha na testa, como um terceiro olho. Rudeus também recebe aulas de seu pai, que é um espadachim, e que até o propósito dele era que realmente Rudeus fosse um espadachim, e que não fosse tanto pro lado da magia. Até ganha uma espada de presente no seu aniversário de 5 anos, mas fica mais feliz com o livro de magia que recebeu de sua mãe, e ganha uma varinha da Roxy. Uma tradição daqui, um tutor dá um presente assim para um aluno. Rudeus já está bem avançado em sua magia, por isso vai para sua graduação. Uma imensa demonstração de magia de água, em que Rudeus consegue até mesmo fazer essa demonstração maior que a da Roxy. Rudeus é um mago de água de nível santo. Roxy não tem mais o que ensinar, sendo assim vai embora, deixando um amuleto a Rudeus. Um dia ele encontra um garoto apanhando. Até se vê nesse garoto a vida passada de Rudeus. Era um otaku que apanhou bastante na vida. Então salva o garoto e começa uma linda amizade. Até que um incidente, Rudeus descobre que era uma garota. Essa era a Sylphiette. O Paul é muito legal com Rudeus, dando conselhos e ensinando a tratar garotas. Enfim, Rudeus se desculpa com a Sylph e eles se acertam. Zenith está grávida novamente. Rudeus irá ganhar um irmão, porém Lilia também aparece grávida e forma um caos na família, porque o pai dos dois era o Paul. Tem todo um drama da Lilia ser despedida e como Rudeus não quer que isso aconteça, até porque ele gosta dela, e ela guarda o seu segredo de ter escondido uma calcinha da Roxy. Ele joga toda a culpa no Paul, que foi ele que obrigou a Lilia, mas a verdade era que Lilia seduziu o Paul. Bom, Rudeus ganha duas irmãs, Norn e Aisha. Ele quer ir para a universidade de magia, mas quer levar a Sylph, já que ele tá treinando magia com ela, mas quer um emprego para conseguir pagar para ela e pede ajuda ao seu pai. A família Greirat recebe a visita de Ghislaine, uma espadachim de nível rei. O Paul diz que Rudeus terá que ficar longe da Sylphiette, então tem uma batalha de esgrima. Rudeus é derrotado e acorda numa carruagem com a Ghislaine. Esse era o emprego de Rudeus, iria ensinar magia para uma garota de 9 anos e para a Ghislaine também, mas só poderia voltar após 5 anos, quando completasse 12. Philip Greirat, o governante dessa cidade, era primo do Paul. E sua filha Eris era uma rabugenta que não se interessa por magia. Seria aluna de Rudeus. Como o trabalho de Rudeus é fazer ela se interessar por magia, convencem a armarem um sequestro falso. Mas dá errado e se torna um sequestro verdadeiro. Rudeus salva ela, mas depois dá tudo errado novamente. E são salvos por Ghislaine. Aliás,
Ela é uma espadachim de nível rei. Rudeus conhece o Lord Saurus, pai de Philip. Ele ajuda Rudeus a convencer a Ares com as aulas de magia. Então começa as aulas junto da Ghislaine, que retribuiu com aulas de esgrima. No tempo livre, Rudeus faz figuras de ação, de artesanato. O tempo vai passando e suas alunas têm progresso. Rudeus passa a aprender outros idiomas também. Ajuda a Ares em uma apresentação de dança e dá o seu presente às alunas. Uma varinha. Aliás, era tradição de um tutor dar esse tipo de presente para um aluno. Então o objeto é visto no céu. Parecia um prelúdio de algo ruim. Então coisas estranhas acontecem, como surgimentos de monstros. Até vemos o Paul lutando. A graduação das alunas de Rudeus chega. É exatamente como a da Roxy. Mas acontece um incidente de mana com aquela luz no céu. E um cara que investiga isso foi atacar Rudeus, achando que ele era o causador, mas é convencido pela Ghislaine do contrário. Então uma explosão acontece. O Deus com sua imagem da vida anterior se encontra com o Deus no seu subconsciente, o Deus Homem, e acha que teria que voltar para sua vida antiga. Mas esse não era o Deus que invocou ele, mas um que queria dar a dica que para ele sobreviver no continente demônio, teria que confiar em um homem que estivesse perto dele ao acordar. Então, quando isso acontece, o Deus dá de cara com o Superd, o mesmo que as pessoas temem. Então segue a dica do Deus, apesar de ainda não confiar nele. Então Ruigerd, apesar de ser um Superd, salvou Rudeus e Ares, mas o paradeiro de Ghislaine era desconhecido. Então eles seguem a um vilarejo e descobrem que é o mesmo do povo da Roxy, a tribo Mingurd. Eles até usam telepatia, mas a Roxy não conseguia isso. Inclusive os pais dela estão aqui. Até dão uma espada de presente a Rudeus, que vai ficar para Ares usar, já que ela também é muito boa de esgrima, graças a Ghislaine. Dead End. Ruigerd era conhecido assim por aqueles que temiam ele, mas Rudeus disfarça o cabelo verde em azul, deixando Ruigerd com a aparência de um Mingurd. O novo objetivo de Rudeus era limpar essa fama do Superd, e começa a funcionar. Agora os três são aventureiros, aceitando missões para farmar um dinheiro. Se bem que só podiam aceitar missões de rank baixo, que quase não dão nada de dinheiro. Aquele deus mesmo que Rudeus não confie nele, dá outra dica, de aceitar uma missão de achar um gato perdido, onde animais eram presos e pedindo recompensas neles. Mas o pessoal o salvam. Mas o Dead End, o grupo do Rudeus, conhecido assim agora, o salvam. O Gerd mata os caras do grupo que fazia isso. Rudeus não conseguiu impedir isso, e para serem poupados, o pessoal desse grupo vai trocar as missões com Rudeus. Assim ganhará missões de rank mais alto. Rudeus vai farmar mais grana para conseguir voltar para casa com a Ares. Após os incidentes, a gente vê Roxy lendo uma mensagem de Paul, deixada para Rudeus, sobre o desaparecimento de Zenith, Lilia e Aisha. Ele estava procurando elas junto da Norne, a sua filha com Zenith. Então teve que adiar a procura de Rudeus para encontrá-las, já que confia que ele podia voltar sozinho. E ao fim da mensagem, Paul pede ajuda aos antigos membros de sua guilda. A troca de missões funciona bem ao grupo de Rudeus e ganha reconhecimento e mais dinheiro com missões de rank maior, mas ameaçam denunciar essa troca de missões, caso Rudeus não pague para isso, podendo ter a licença do grupo revogada. O Gerd tira a tinta de seus cabelos e se mostram Superd, assim voltando à fama de serem demônios. Após isso, Ruigerd manda um calvão de cria, cortando seu cabelo, e Rudeus dá uma bandana para esconder o terceiro olho da testa dele, assim escondendo que ele realmente é um Superd. Então o tempo se passa, já se faz um ano que Rudeus está no comando do Dead End, e ainda não conseguiu o dinheiro para sair desse continente. A passagem de navio para atravessar o oceano tem um valor absurdo. Com a dica do Deus Homem, Rudeus ajuda uma mendiga, que se diz ser a Imperatriz Demônio, e para provar ela dá um desejo a Rudeus, que pede dinheiro, o corpo dela, e dá em nada.
Mas o que ela pode dar é um olho demônio, que dá a habilidade de ver um pouquinho no futuro. Roxy e dois antigos conhecidos de Paul, Elena Lise e Talyandi, estão ajudando a procurar a família dele. Eles nem se preocupam tanto com a Zenith. Ela foi uma aventureira de nível S, mas ainda tem a Lilia e a Aisha, e também o Rudeus, que a Roxy quer encontrá-lo, e quase que se encontram, já que estavam no mesmo lugar. Mas Rudeus e Ares viajam para outro continente. O Gerd teve que ir no contrabando mesmo. E na hora de soltá-lo, haviam crianças feras sendo contrabandeadas. Inclusive uma delas foi morta. E como o Gerd tem o fraco em ajudar crianças, ainda mais que esse pessoal não é boa gente. Após salvar as crianças, Rudeus volta para salvar a besta sagrada. Mas um grupo do pessoal fera também foi resgatar ela, e pensam que Rudeus é um dos contrabandistas, capturando ele e levando para a tribo Dodia. Rudeus passa dias preso e ganha um companheiro, Gizzy. Então à noite esse povo é atacado. Rudeus até ia aproveitar para fugir, mas Galos, o Santo do Norte, orquestra um ataque. Ele usou Rudeus transportando Ruigerd, e agora quer ele como seu aliado, capturando mais pessoas feras para vender. Mas Rudeus não aceita e tem que lutar contra ele, e com a ajuda da besta sagrada e de Gizzy, conseguem vencer e ganhar a confiança desse povo, já que tudo ficou esclarecido quando Ruigerd e Ares aparecem com as crianças resgatadas. Saurus responde pelo desastre de mana que houve e é sentenciado. Assim, o avô de Ares é condenado à morte. A tribo Dold é a mesma da Ghislaine. Ela abandonou seu dever de proteger esse lugar, mas conhecem que ela se tornou uma grande pessoa, até mostrando o nível de esgrima que Ares aprendeu com ela. Para o irmão de Ghislaine, então Dead End segue sua viagem, chegando a uma capital, Kizzy se despedindo do pessoal, mas falando que uma hora aparecerá novamente. Rudeus avista um sequestro e segue para salvar essa pessoa. Mas quem estava fazendo isso era um grupo liderado por Paul, o seu pai. Os dois têm uma conversa e Rudeus fala tudo o que viveu depois que foi teletransportado. Paul julga Rudeus por não se preocupar com ninguém, por não ter procurado a sua mensagem, por ter esquecido de sua família, enquanto ele esteve o tempo todo procurando e até salvando pessoas que também foram teletransportadas. Seu grupo não estava sequestrando, e sim salvando pessoas. Apesar do Paul pegar um pouco pesado em certas partes, ele ainda meio que estava certo, então Rudeus sai sem dar uma resposta. Gizzy, pois é ele mesmo, conversa com Paul e diz que apesar de tudo, ele pegou pesado com uma criança que teve que sobreviver no continente demônio e que ao reencontrá-lo deveria ficar feliz dele estar vivo. Então Paul entende e vai pedir desculpa ao seu filho e se acertam. Paul abraça Rudeus e chora por não achar ninguém. Rudeus ganha um dinheiro para continuar sua viagem, mas agora que sabe que o desastre pegou bastante gente, bem mais do que ele imaginava, sabe que toda a família de Ares é uma completa incerteza se estão bem. Mas Rudeus segue seu caminho, se separando novamente de seu pai. E seguindo em direção ao continente central, Roxy se reencontra depois de bastante tempo com a sua família. Ela se sentia excluída por não falar telepaticamente e fugia de seu povo, mas ao rever seus pais, lugar que ela nasceu, despertou sentimentos nela e fez ela ficar um pouco mais, mas teve que sair, já que a procura pela família do Paul tinha que continuar. O deus que ajudou Rudeus aparece novamente. Já se faz um ano desde a última aparição, e apesar de Rudeus não se dar bem com ele, é hora de agradecer. O Deus Homem diz que ajudará Rudeus a encontrar sua família, caso ele confie na próxima vez que se encontrarem. O conselho é que Rudeus encontraria sua irmã, Aisha, mas que ele não revelasse quem era. Como ela era muito nova quando Rudeus saiu de casa, ela não se lembra de sua aparência. Então após isso, o resgate daria certo para ela e para a Lilia. Então tudo acontece como previsto. O deus encontra a Aisha e não revela quem é, mas ele recebe um convite da Roxy de um palácio de um príncipe, em que a Roxy era a tutora. Mas era uma armadilha. Esse era Pex, um príncipe mimadinho
que prendeu e fez o deus de refém para ter Roxy para ele e usá-la como bem quiser. Sem contar que ele estava manipulando várias pessoas, mantendo a família delas presas e obrigando a trabalharem para ele. Ele prendeu a Lilian para chamar a atenção da Roxy. Como não deu certo, o alvo agora era Rudeus, o príncipe decapitador, conhecido assim por ter uma grande força, matando até um de seus irmãos. E não é o Pex, e sim Zanoba, o seu irmão. Ele fissurou na estatueta da Roxy. Lembra que Rudeus fazia essas estatuetas de passatempo? Ele vendeu algumas para levantar um dinheiro. E uma veio parar aqui, e o cara fissurou tanto que queria ser o aprendiz de Rudeus, obrigando Pex a soltá-lo. Então as famílias dos guardas que trabalhavam pro Pex foram salvas por Ruigerd. Então Pex perde seu poder. Rudeus revê a calcinha da Roxy. A Lilia guardou pra ele. Aisha se despede de Rudeus, o chamando de irmão. Ela percebeu sem ele mesmo contar. Então, com Lilia e Aisha resgatadas, Rudeus segue em frente. O Dead End dá de cara com Osterd, o deus dragão, e Nanahoshi, essa mulher. Osterd sabia o nome de Eris e Ruigerd, mas não sabia de Rudeus. Rudeus diz que é filho de Paul Greirat. E até onde Osterd sabe, Paul só teria 2 filhas. Rudeus pergunta se ele sabe algo do desastre de Mana. Osterd responde com outra pergunta, se Rudeus conhece o Deus Homem. Quando Rudeus confirma, é atacado. O Dead End é completamente derrotado. Inclusive Rudeus é fatalmente atingido e se encontra com o Deus Homem, que fala para Rudeus sobre a maldição em Osterd, que causaria temor, mas não atingiu ele. Talvez por ser de outro mundo. Assim como a de Ruigerd, por ser um Superd, o temor veio de uma maldição que foi transferida por Laplace. Por ter cabelos verdes e por Ruigerd ter cortado seu cabelo, a maldição está passando. Então Deus Homem realmente ajudou Rudeus, que acorda curado. Eris diz que Osterd curou ele antes de ir embora. Rudeus segue em frente e vê que sua terra natal estava completamente destruída. Ruigerd percebe que Eris e Rudeus não precisam mais da ajuda dele. Eles se viram muito bem e segue sua missão sozinho. A Gislane é reencontrada e estava tudo bem com ela. Então Eris descobre que sua família estavam todos mortos. Rudeus vê em um mural de desaparecidos e sua mãe ainda não foi encontrada, mas a Sylphiette sim. Mas quem sabe onde? Eris havia prometido que faria atos libidinosos com Rudeus, mas só quando tivesse 15 anos, coisa que ainda não aconteceu. Apesar de Rudeus querer, aliás ele é o que mais queria nesse mundo, já que morreu sem ter uma chance dessa no nosso mundo. Mas pela fragilidade da Eris, ele recua, para não se aproveitar do momento, mas ela usa de sua arma secreta, um miado, e diz que quer ter gatinhos do Rudeus. Aí ele parte pra felicidade. O homem mais feliz do mundo acorda, mas Eris havia ido embora, deixando uma carta dizendo que precisa de um tempo. Ela cortou seu cabelo e partiu com Gislane, sem dizer para onde iria. E nesse momento Rudeus cai numa depressão horrível. As terras começam a se recompor depois do desastre. As pessoas estão seguindo em frente. Diferente de Rudeus, acontece que todos estão com seus objetivos. Eris, Ruigerd, até a Roxy, que se encontra com a Imperatriz Demônio e ajuda ela. Sendo assim ganha um desejo, que ao invés de ganhar um olho, prefere saber as informações sobre as pessoas desaparecidas. Sabe que Lilia e a Aisha estão seguras. Se encontraram com o Paul. A Imperatriz não consegue ver como a Zente está, só a localização da cidade que ela tá, mas pelo menos está viva. Então após muita depressão, Rudeus levanta, sabendo que tem que seguir em frente, que precisa encontrar Zenith, acabando assim a primeira temporada. Ainda tem um pelúdio da Sylphie aparecendo e comentando sobre Rudeus, mas isso fica para a segunda temporada, que deve dar cara aqui em breve. E bom, esse foi o resumo da primeira temporada de Mushoku Tensei. Se assistiu até aqui, deixa um like no vídeo, porque com certeza deu trabalho. E se te entreteu até aqui, valeu a pena. E aproveita para comentar algo também. E principalmente, inscreva-se. E bom, é isso. Assista também os outros vídeos aqui do canal. E até o próximo vídeo.
Valeu.